Olá pessoal, boa noite. Professor Rodolfo quem fala. Espero que todos estejam bem. Pessoal, nessa semana, na disciplina de serviços de rede, nós vamos trabalhar com um assunto que foi sugerido aí por alguns alunos lá no início da pandemia, que é o assunto aí de containers e Docker. Tá? Um assunto muito relevante, muito importante, principalmente para quem é desenvolvedor. Então, o pessoal que não gosta tanto da área de infraestrutura, tá? Não gosta muito de Linux, de instalar servidor, vai achar esse assunto muito interessante, muito relevante. Tá? Tenho certeza que vocês vão gostar do conteúdo que a gente vai estar trabalhando. Esse assunto a gente tem ele planejado para trabalhar nas aulas presenciais, nas nossas aulas normais. Tá? Nós vamos retomar esse assunto aí no futuro, mas a gente vai estar começando a trabalhar com ele agora, tá bom? Então vocês já vão ter esse primeiro contato. Eu pretendo trabalhar com ele aí por volta de 2 a 3 semanas, talvez passar algum exercício, algum projetinho para que vocês possam treinar, né? Eu posso ajudar vocês aí a fazer ele. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Um assunto muito relevante, muito atual, tá? Vale muito a pena aí vocês dedicarem um tempo para estar estudando. Para quem não conhece, nunca ouviu falar de container ou Docker, tá? Não se preocupe. A gente vai estar trabalhando o conceito antes, tá bom? Então hoje eu vou trabalhar com vocês os conceitos por trás de container e Docker. E a gente vai estar aprendendo também a instalar o Docker no Linux, tá bom? E a criar containers ali de maneira simples, né, com configurações básicas para a gente ter esse primeiro contato, tá bom? Bom, vamos lá então. Deixa eu começar aqui a apresentação. Pessoal, eu tenho certeza que vocês já passaram por um problema semelhante a este, tá? Então vamos supor que vocês estão lá desenvolvendo uma aplicação web, um sistema web, por exemplo, utilizando PHP, né? E aí vocês lá no computador de vocês, vocês instalam o PHP, instalam o Apache, o MySQL, né? E começam a desenvolvem a aplicação. No final, tá tudo funcionando bem, tá tudo funcionando bonitinho, né? Vocês finalizam, a aplicação tá redonda. Aí você pega essa aplicação que está no seu computador e você migra ela para um servidor, né? Para o servidor de operação ali, no servidor de produção, para deixar essa aplicação em execução para o usuário. Aí o que vai acontecer? Você coloca lá a aplicação e aparentemente está funcionando tudo certinho, né? E você percebe que tem alguma coisa errada. A aplicação não funciona, tá? Ou ela funciona, mas não funciona da maneira como deveria estar funcionando, né? E aí você observa, é o mesmo código, é a mesma, você desenvolveu o mesmo código que está lá no servidor, é o mesmo código que você desenvolveu no seu computador. E no seu computador está tudo ok, mas no servidor não está ok, tá? O que pode acontecer, o que pode ser nesse caso, né? Então pode ser, por exemplo, que o PHP do servidor seja uma versão diferente da do seu computador. Pode ser que durante o processo de desenvolvimento você esqueceu que você instalou ali uma biblioteca e no servidor você esqueceu dessa biblioteca. Pode ser a versão do MySQL, pode ser a versão do kernel do Linux que está ali no servidor, é diferente da sua. Ou seja, a configuração ali do sistema operacional, do servidor, é diferente. Apesar do código ser o mesmo, mas a configuração é diferente. E aí o que você tem que fazer? De duas uma, ou você vai adaptar o seu código para a configuração do servidor, o que vai dar muito trabalho, ou você altera a configuração do servidor, altera ali a versão do PHP, a versão do Apache, a versão do MySQL, para que o servidor possa, a infraestrutura ali possa atender a sua aplicação, o que igualmente vai dar muito trabalho também, tá bom? Então isso é uma dor de cabeça, pessoal. Tenho certeza que alguns de vocês aí já passaram por uma situação semelhante a essa, tá bom? Então, o container, pessoal, ele visa solucionar esse problema, tá bom?
Então, como que ele vai fazer isso? Então, vamos verificar aqui. Então, olha só nesse slide. Eu vou pegar aqui essa frase que está em vermelho, tá bom? Que ela explica o objetivo do container para a gente. Então, o objetivo de um container é criar um ambiente leve e portátil para aplicações, encapsulando todas as bibliotecas e binários necessários para a execução das mesmas. Então, olha só que legal. Você desenvolve a aplicação no seu desktop, né, em um container, e aí você pega esse container e dentro dele eu tenho ali todas as bibliotecas, as versões do servidor, tá tudo bonitinho, do jeito que roda no seu computador. Você pega esse container e leva isso para o servidor para ficar em operação e no servidor vai funcionar exatamente da mesma maneira que estava funcionando no seu computador, porque você está utilizando agora, né, o conceito de container. A sua aplicação ela foi desenvolvida em cima de um container, tá bom? Isso é fantástico, gente. Isso é muito bom. Isso economiza um tempo precioso para a gente, tá? E como que o container ele faz isso, né? Então já dá para entender que o container ali é uma área onde a minha aplicação está instalada, o meu programa ali que vai ficar em desenvolvimento está, e dentro disso ali está todas as bibliotecas, né? Toda a versão de software, está tudo embutido, entre aspas, em uma caixinha pronta para ser levada para um outro computador. Eu estou utilizando aqui o exemplo de um servidor, mas não precisa ser necessariamente um servidor. Você pode, por exemplo, pegar o seu aplicativo e passar para o seu colega de trabalho, né, para que ele possa executar o mesmo aplicativo no computador dele, né, para ele fazer um teste ou para ele ajudar você, né? Então, essa facilidade de migração, na minha opinião, é a grande sacada, né, do container, tem a grande facilidade que a gente tem em relação a ele, tá bom? Bom, como que o container ele funciona, né? Então, o container, ele nada mais é aí do que um processo segregado do sistema operacional. Então, o processo, ele é um aplicativo, né, que está em execução. Ele é um programa que está em execução ali no sistema operacional. Então, se eu pego um processo ou alguns processos ali e segrego eles, né, isolo eles, utilizando algumas técnicas, eu estou criando um container, tá bom? Então, como que isso é feito, tá bom? Como que eu segrego um processo? Como que eu isolo esse processo? Eu vou utilizar aí algumas técnicas do kernel do Linux, né? Por exemplo, o namespace, o chroot, tá? Para estar fazendo isso. A gente não está aqui tão interessado em como isso é feito, tá? E sim o porquê disso é feito, né? Então, quando eu pego esse processo e isolo ele, né? E trago junto com esse processo, olha aqui o segundo tópico, um sistema de arquivos, né? Um conjunto ali de diretórios para esse processo trabalhar, né? Um conjunto de arquivos, de bibliotecas ali que aquele processo precisa para executar, eu estou criando um container, tá bom? Um container. E aí, como é que funciona, né? No contexto aqui do container, eu crio esse container a partir de uma imagem, tá bom? Já vou entrar em mais detalhes depois do como é que funciona essa questão aqui de imagem e container, tá bom? Mas, então, dentro do container eu coloco tudo o que eu preciso, tá bom? Dentro dessa, entre aspas, dessa caixinha isolada, eu coloco tudo o que eu preciso ali dentro e eu posso migrar essa caixinha de um computador para o outro com uma facilidade muito grande, tá bom? Quando eu falo aqui isolado, pessoal, tá? Isolado, não é necessariamente que ele está sem comunicação com o ambiente externo, tá bom? Na verdade, por exemplo, se eu tenho ali uma aplicação que está em execução, uma aplicação web que está em execução, então necessariamente eu preciso ter comunicação com o ambiente externo, porque senão, se essa aplicação ela está totalmente isolada, ela não tem muita serventia, tá
bom? Então eu preciso que ela esteja ali em comunicação com o ambiente externo, tá bom? Mas a grande questão é que eu tenho sim comunicação com o ambiente externo, por exemplo, através de uma porta TCP, através de uma porta ODP, tá? Mas essa aplicação, ela está, tá? Esse conjunto ali de aplicação e de bibliotecas está portável, né? Eu posso levar isso de um local para o outro. Então, assim, talvez a gente poderia dizer que o container, né, não está totalmente isolado. O mais correto é dizer que ele está em um ambiente, ó, controlado, tá bom? Então, esse processo segmentado, ele tem contato com o ambiente externo, né, através de portas TCP ou UDP, tá bom? Então, através da rede, ele pode se comunicar aí com outros containers, por exemplo, né, ou com outras aplicações aí fora do servidor aonde ele está instalado, tá bom? Bom, então quais são as vantagens de utilizar um container, pessoal? Então, a primeira vantagem aqui é justamente aquilo que eu falei, tá? Que eu falei. Então, é a questão da melhoria na prática de DevOps. Então, essa prática aqui é uma filosofia, tá? Vamos dizer assim, uma filosofia de desenvolvimento que visa aí unificar, né, trazer mais próximo a área de desenvolvimento e a área de operação, a área de infraestrutura. Então, é exatamente aquilo que eu falei, tá? Eu facilitar a configuração da infraestrutura, tá, para um desenvolvedor, tá, para a aplicação que está sendo executada, tá bom? E com isso, o que eu consigo? Ó, portabilidade facilitada entre a área de desenvolvimento, testes e operação. Então, por exemplo, o desenvolvedor testou. Ele pega esse container, por exemplo, e disponibiliza para o pessoal de testes. Então, o pessoal de testes vai ter exatamente ali o mesmo ambiente, as mesmas configurações, as mesmas bibliotecas, versão de servidor disponível para ele, né, poder testar o aplicativo. Depois que o pessoal de teste testou, é só passar para a área de operação, né, e tá tudo ali dentro, todas as configurações estão embutidas dentro do container, tá bom? Então, torna aqui o processo de portabilidade da minha aplicação muito mais fácil, tá bom? E, além de tudo, pessoal, trabalhar com container, né, possibilita aqui um controle melhor do versionamento, tá? Da versão do meu sistema, tá bom? Então vocês vão perceber que trabalhar com os containers permite que eu trabalhe ali, né? Então esse software é a versão 1.2, 1.3, 1.4, tá? E, por exemplo, eventualmente o desenvolvedor, o programador está lá na versão 1.4. De repente ele percebe que ele precisa voltar para a versão 1.2 para testar uma outra funcionalidade. Então, com container, isso se torna muito simples, muito fácil, tá bom? Trabalhar com essa questão da versão dos softwares aqui é muito fácil. E um último tópico também, eu ainda não entrei aqui nessa vantagem, que é a questão de otimização do uso de recursos, tá? Tem pessoal que faz uma comparação, e a gente já vai fazer isso daqui também, uma comparação entre container e máquina virtual, tá? E aí tem algumas pessoas que falam que o container é uma evolução da máquina virtual, tá? E na verdade não é bem assim, tá? Então container é uma coisa e máquina virtual é uma outra coisa. Os dois podem existir de forma separada e possivelmente vão continuar existindo aí durante muito tempo de forma separada. Um para atender uma coisa e outro para atender outra coisa, tá? Eu vou voltar aqui nesse slide depois, está meio fora de ordem, tá? Então justamente aqui, ó, eu tenho um comparativo do que é o container e do que é a máquina virtual. Então, esse comparativo aqui eu vou explicar para vocês o porquê o container ele otimiza os recursos de hardware e do sistema operacional no computador, tá bom? Então, pessoal, tudo que eu falei para vocês, tá, de questão de portabilidade, né,
facilidade aí de manter uma infraestrutura, tudo isso também seria válido para máquinas virtuais, tá bom? Então, por exemplo, eu posso criar uma máquina virtual, instalo ali os servidores necessários, instalo as bibliotecas necessárias, né? Coloco a minha aplicação para ser executada em cima da máquina virtual e aí eu posso portar essa máquina virtual, tá bom? Eu posso pegar essa máquina virtual, tirar ela do meu computador, por exemplo, e jogar ela num servidor com uma facilidade relativa. Qual que é o problema da máquina virtual, então? É que a máquina virtual ela é muito pesada, tá? Ela é muito carregada. Por quê? A máquina virtual, vamos analisar aqui. Então, a máquina virtual, eu tenho a infraestrutura. Essa infraestrutura é o hardware do computador, tá bom? Então, processador, memória, disco, é o hardware ali. Eventualmente, não necessariamente precisa ser um único computador, podem ser um cluster de computadores também, tá bom? Então, por exemplo, na nuvem é um cluster de computadores que está em operação, possivelmente. Tá? Bom, mas em cima dessa infraestrutura de hardware, eu tenho um sistema operacional. Tá? Então, esse sistema operacional aqui, normalmente, ele vai ser um sistema operacional para virtualização, voltado para virtualização. Então, por exemplo, o Zen Server, o VMware ESX. Tá? Então, ele é um sistema operacional voltado para a virtualização, mas ele também pode ser um sistema operacional comum, como a gente conhece, então, por exemplo, Linux, ou Windows, ou macOS. Tá? A questão é que, em cima desse sistema operacional, ou com esse sistema operacional, no caso do ESX ou do Zen Server, eu tenho um aplicativo, né, um processo chamado Hypervisor, tá? E esse processo aqui, ele é responsável por manter as máquinas virtuais, tá? Ele é um processo responsável por gerenciar as máquinas virtuais. Então, por exemplo, o mais clássico, que é o que a gente utiliza nas aulas, por exemplo, é o Hypervisor do VirtualBox. Tá? Então, o VirtualBox, então, se a gente analisar, por exemplo, aqui, você tem o seu computador, você tem o sistema operacional, por exemplo, vocês podem utilizar o Windows. Em cima do Windows, eu tenho o Hypervisor VirtualBox. E em cima do VirtualBox, eu tenho aqui as minhas máquinas virtuais. Tá? Cada máquina virtual, ela vai ter o seu próprio sistema operacional, que nós vamos chamar aqui, no contexto de máquinas virtuais, de sistema operacional hospedeiro, tá? Ou sistema operacional hospedeiro, não, me perdoem. Hospedeiro é o sistema operacional que está instalado no computador, tá? Aqui seria o sistema operacional, o guest, né, o visitante, que seria o sistema operacional da máquina virtual, tá bom? Então, por exemplo, vamos supor que vocês estejam aqui no sistema operacional hospedeiro, vocês estejam em execução utilizando Windows, por exemplo, Windows. Aí vocês podem ter uma máquina virtual com o sistema operacional Linux, outra com o sistema operacional Windows e outra com o sistema operacional macOS, por exemplo. Tá bom? A questão é que cada máquina virtual tem o seu próprio sistema operacional. Tá? E aí, se eu preciso colocar uma aplicação para ser executada ali na máquina virtual, eu vou colocar ela em cima do sistema operacional. Tá bom? Pessoal, qual que é o problema daqui? Qual que é o problema daqui? A questão é que essa máquina virtual, pela presença do sistema operacional, ela se torna muito pesada, muito carregada. Tá? Então, pensem assim, eu tenho uma aplicação instalada lá, por exemplo, o Apache com o PHP, né? No entanto, eu tenho todo o sistema operacional aqui por trás para oferecer suporte para isso. Tá? Então, qual que vai ser o tamanho, por exemplo, de tudo isso? Tá? O tamanho em disco de tudo isso? Bom, pode variar. Se, por exemplo, isso daqui for uma máquina virtual Linux, um Ubuntu Server, isso daqui pode chegar a 10, 15, 20, 50 GB. Tá? Então,
eu posso migrar uma máquina virtual de um local para o outro? Posso, mas você tem que lembrar que você está migrando um arquivo de 20, 30, 50 GB de um local para o outro. Então, é um arquivo grande, né? Então, isso não é feito com uma facilidade tão grande. Outra questão, a máquina virtual, ela consome, tá, um recurso de hardware razoável do seu computador. Então, por exemplo, dependendo da sua máquina virtual, ela pode ali ocupar 4, 8 GB de memória RAM, tá? Dependendo das configurações que você está fazendo. Ou seja, ela puxa bastante recurso para ela, tá bom? Aqui, por exemplo, no meu computador, né, utilizando o VirtualBox, eu tenho 8 GB de memória. Eu posso subir aqui, talvez, 3, 4 máquinas virtuais Linux. Mas se eu subir uma máquina virtual do Windows 10, meu computador já fica super lento, tá bom? Então, a máquina virtual, ela puxa muito recurso, né? E, bom, o Docker, tá? Então, aqui do outro lado eu tenho o Docker, né? Então, o Docker, ele tem uma ideia um pouco semelhante à máquina virtual, mas é diferente. Vamos analisar aqui. Bom, então aqui embaixo eu tenho a infraestrutura, né? É o hardware do meu equipamento. Então, lembrando, essa infraestrutura também pode ser um cluster de computadores, tá bom? Então aqui pode ser desde um Raspberry até um cluster utilizando 5.000 nós, tá bom? Não importa o hardware do computador. Em cima dessa infraestrutura eu tenho um sistema operacional hospedeiro, tá bom? No nosso caso, aqui nós vamos trabalhar com o Linux, tá? No entanto, é possível também se trabalhar com o Windows, só que o sistema operacional hospedeiro, ele vai fazer uma diferença razoável aqui pro Docker, tá bom? Eu já vou explicar isso para vocês. Em cima do sistema operacional hospedeiro, o sistema operacional tradicional, eu vou ter aqui um Docker Daemon, tá bom? O que é esse Docker Daemon? Então, isso daqui é um processo semelhante ao Hypervisor. Então, o Hypervisor, ele é para gerenciar as máquinas virtuais. Esse Docker Daemon, o que ele vai fazer? Ele vai gerenciar os containers, tá bom? Então, aqui é para gerenciar as máquinas virtuais e aqui é para ele gerenciar os containers, tá bom? E, bom, qual então é a diferença entre a máquina virtual e o container? Então, percebam que o container, pessoal, ele não tem um sistema operacional, tá bom? Ele não tem o sistema operacional. Dentro do container, eu só vou ter ali, né, o processo que está em execução, ou os processos que estão em execução, e as bibliotecas necessárias para a minha aplicação, tá? Agora, essa aplicação aqui, esse container, ele precisa sim de um kernel para estar funcionando, tá bom? Ele precisa ali da estrutura do sistema operacional para estar funcionando. Mas qual infraestrutura ele vai funcionar? Qual kernel que ele vai utilizar aqui? Ele vai estar utilizando o kernel e toda a infraestrutura básica do sistema operacional hospedeiro, tá bom? Hospedeiro, tá? Então, isso aqui é muito importante. Por quê? Se eu tenho aqui uma aplicação que utiliza de alguma forma bibliotecas, recursos, por exemplo, do sistema operacional Linux, esse Docker, a princípio, ele só vai ser executado em um sistema operacional hospedeiro Linux, tá bom? A primeira instância, pessoal, no primeiro momento, o Docker ele só trabalhava com Linux, tá bom? Então, eu queria trabalhar com Docker, eu precisava instalar ele em cima do Linux. Atualmente é possível eu utilizar o Docker no Windows, tá bom? Utilizando o kernel do Windows também, tá bom? Então isso é possível atualmente. No entanto, eu vou ser sincero com vocês, eu não tenho muitos detalhes em relação ao Docker no Windows. É válido, tá? É legal, mas eu sinceramente não conheço muito.
pelo que eu andei pesquisando, não é todas as versões do Windows que suportam o Docker, tá bom? O Docker com o kernel Windows. Agora, olha só que interessante. A Microsoft, ela tem... deixa eu só abrir aqui rapidamente um bloquinho de notas. A Microsoft, ela tem um recurso que você pode instalar no Windows chamado Windows Subsystem for Linux. É isso mesmo, WSL, tá? Windows Subsystem for Linux. Deixa eu só verificar se é esse nome, se é essa mesma sigla, pessoal, não estou lembrado aqui de cabeça. Acho que não é, com certeza não é isso. Não, é isso mesmo. Windows Subsystem for Linux, WSL, é isso mesmo. Windows Subsystem for Linux. Tá? Pessoal, esse recurso aqui é o seguinte. O que é esse WSL? Isso aqui basicamente nada mais é do que o kernel Linux no Windows. Tá bom? Então eu tenho ali o Windows e eu tenho ali instalado no Windows o kernel Linux. Tá? Eu tenho ali instalado o kernel Linux. No entanto, esse kernel não é para o sistema operacional. Esse kernel é só para que eu possa utilizar alguns recursos do Linux no Windows para fins de desenvolvimento. Tá bom? Por exemplo, para eu poder utilizar o Docker no Windows. Tá bom? Então, eu posso instalar o WSL no meu Windows, tá bom? Se eu não me engano, acho que algumas versões do Windows já vem com ele instalado por padrão, as versões mais novas do Windows 10, tá? Eu instalo o WSL lá e olha que legal, com o WSL eu posso executar containers Linux no Windows, tá bom? Então, eu posso executar containers Linux no Windows. No entanto, pessoal, isso daqui é como se fosse uma virtualização, tá? Então o Windows, ele cria uma máquina virtual Linux, ali utilizando o WSL, e aí ele pode executar, né, os containers em cima dessa máquina virtual. Então, por conta da presença dessa máquina virtual, o desempenho não é a mesma coisa que eu executar diretamente do Linux. Tá bom? Então, isso aqui é super legal porque vamos supor que eu tenha o Windows instalado no meu computador e eu quero desenvolver no meu computador. Então, eu posso utilizar ali o WSL para desenvolver e depois eu posso colocar esse container, por exemplo, para ser executado em uma máquina Linux para ter um desempenho melhor. Tá bom? Então, moral da história, eu posso executar containers Linux no Windows utilizando o WSL. Tá bom? Mas o desempenho não é a mesma coisa. Bom, então, pessoal, a questão aqui, né, é que os containers eles vão compartilhar, né, o kernel do sistema operacional hospedeiro. No caso do WSL, ele vai compartilhar o kernel dessa máquina virtual que eu acabei de mencionar para vocês. Tá bom? E cada container ele vai ser tratado como um processo separado, né, no sistema operacional hospedeiro. Então, cada container aqui é um processo que está em execução. Pessoal, qual que é a vantagem disso? Bom, eu estou tirando aqui então toda a carga desse sistema operacional aqui da máquina virtual. Então, o container ele vai acabar ficando muito mais enxuto, tá? Muito mais enxuto. Isso vai implicar em alguns benefícios para a gente. Quais são os benefícios? Primeiro, esse container aqui, ó, ele vai iniciar muito mais rápido do que uma máquina virtual. Tá? Então o container ele pode demorar aí microsegundos para iniciar, tá? Talvez alguns segundos, enquanto a máquina virtual, né, pode demorar até minutos para ela terminar de abrir. Né? Então torna a execução do container muito mais rápido. Segundo, eu posso trabalhar com muito mais containers aqui em paralelo, por conta que elas são muito mais leves em termos de memória, de processamento. Eu posso trabalhar com muito mais containers do que eu trabalho com máquinas virtuais. Então, por exemplo, eu pego aqui o meu computador, né? Eu tenho ali, subo lá então 4 máquinas virtuais, acabou.
né? Então, eventualmente, com container, eu posso subir ali 20, 30, 50, 100 containers, né, na minha máquina. Então, é muito mais otimizador, tá bom? E terceiro, tá? É aquela vantagem que eu falei para vocês. É muito mais fácil eu migrar um container de um computador para o outro do que eu migrar uma máquina virtual, tá bom? Então, pessoal, é muito vantajoso aqui a utilização dos containers. Agora vocês vão falar, Rodolfo, então o container substitui a máquina virtual? Não, tá? Porque, por exemplo, vamos supor que eu queira pegar essa máquina virtual aqui, por exemplo, eu tenho lá o sistema operacional Windows, eu tenho Windows, e eu preciso de uma máquina virtual Linux, né? Com máquina virtual eu consigo fazer isso tranquilamente. Então, o sistema operacional hospedeiro é diferente do sistema operacional, o sistema operacional visitante é diferente do sistema operacional hospedeiro. Então, com máquina virtual isso é possível. Agora, aqui no container é aquilo que eu falei para vocês. O container vai utilizar o kernel do sistema operacional hospedeiro para estar funcionando, tá? Com exceção do WSL, que vai utilizar o kernel da máquina virtual, tá? Então, mas por conta disso, pessoal, tá? Eu não posso, o container não é um sistema operacional inteiro. Então, tudo que eu preciso fazer em relação a um sistema operacional, eu não vou fazer em relação a um container, tá bom? Então, eu prefiro dizer que o container e máquina virtual são coisas diferentes e eles se complementam, né? Então, máquina virtual serve para atender um cenário, container serve para atender um outro cenário, tá bom? Bom, pessoal, o conceito de container, então, é esse, tá bom? Eu vou passar também alguns artigos para vocês lerem, tá? Para vocês aprofundarem, mas o básico é isso. E aí a gente tem o tal do Docker, tá? Então, o que é o Docker? O Docker, ele é uma engine, tá bom? Ele é um aplicativo, ele é um servidor que serve para eu administrar containers. Então, com o Docker, eu posso criar, alterar, remover, distribuir containers, tá bom? Então, ele vai auxiliar a gente no processo aí de administração dos containers. Ele é open source e ele é escrito na linguagem Go, tá? A linguagem mantida aí pela Google. Tá? Por baixo dos panos, o Docker utiliza um serviço do Linux chamado LXC, tá? Que chama Linux Containers. Tá? Então o Docker ele é como se fosse uma interface facilitada para se lidar com o LXC. Porque o LXC ele não é tão... Sinceramente, eu nunca trabalhei com ele, tá? Mas pelo que eu andei pesquisando, ele não é assim tão simples de se lidar, né? Então o Docker ele cria uma camada de abstração em cima do LXC para se trabalhar com ele, tá bom? Bom, então com o Docker, aqui, essa colocação que eu estou colocando aqui, containers não são máquinas virtuais, tá? Aquilo que eu acabei de explicar para vocês, tá bom? Que a VM possui um sistema operacional completo, com kernel, aplicações, sistema e usuário. E o container não pode ser executado, né, em uma máquina hospedeira Windows e vice-versa, né, com exceção do WSL. E pessoal, no container eu posso fazer diversas configurações em cima dele, tá bom? Eu posso, por exemplo, otimizar a memória dele, tá? Quanto que ele vai utilizar de memória, quanto que ele vai utilizar de tempo da CPU, como é que ele vai ficar em comunicação com a rede, tá bom? Isso, pessoal, com uma facilidade muito grande, porque o Docker, ele não ou melhor, ele é focado também para a área de infraestrutura, obviamente, mas o grande lance do Docker, como eu falei anteriormente, é facilitar a vida dos desenvolvedores, tá bom? Então, ele torna toda essa questão de infraestrutura muito fácil, tá? Vocês vão ver aí durante as aulas. Bom, pessoal, o Docker, né, aí falando já do Docker, tá? Como é que eu crio um container? Tá? Um container no Docker, ele é criado em cima do que nós chamamos de imagem, tá bom? Imagem. Então, para eu criar um container no Docker, eu preciso de uma imagem, tá? Então, esse conceito aqui, ele é muito semelhante, eu coloquei aqui duas comparações para a gente entender, ele é muito semelhante às imagens ISO,
né, que a gente tenha relacionadas às mídias óticas. Então, por exemplo, você quer criar um DVD, né, você quer gravar um DVD. Hoje em dia quase ninguém faz isso mais, né? Mas você quer gravar um DVD. O que, que você precisa para gravar esse DVD? Você precisa de uma imagem ISO. Então, a partir desta imagem ISO, deixa eu fazer um rabisco aqui. Um rabisquinho. Então, eu tenho lá uma imagem ISO. Então, a partir dessa imagem ISO, o que, que eu posso fazer? Eu posso criar lá DVD 1, DVD 2, DVD 3, né? Aqui ficou faltando um D. Tá? Mas então, a partir dessa imagem, eu posso criar ali N DVDs. Então, esses DVDs aqui, eles vão ser criados com base nessa imagem. Tá bom? Esse conceito, pessoal, ele se aplica também, tá, no caso dos containers. Tá? Então, o container, ele vai ter uma imagem, tá? Então, aqui no caso do Docker, tá? Então, o container, ele vai ter uma imagem e a partir dessa imagem eu vou criar lá, eu posso criar vários containers. Tá? Então, container 1, container 2 e container 3, tá? Então, obviamente, né, pessoal, esses 3 containers aqui, por exemplo, né, que eu venho a criar, eles vão ser idênticos, né, porque eles se baseiam na mesma imagem, tá bom? E como que eu obtenho essa imagem? A gente já vai entrar em contato. Já vou mostrar para vocês como é que vou fazer, como é que a gente faz isso daí, tá bom? Só para fazer uma outra analogia, tá? Isso daqui o pessoal do primeiro semestre talvez não entenda, mas é a mesma analogia que a gente tem ali em relação à programação orientada a objeto, tá? Então eu tenho ali o conceito de classe e objeto, e eu crio os objetos com base em uma classe, não é isso? Então a classe ali é o modelo, é o espelho para eu criar os objetos, tá bom? Então é essa questão, é esse vínculo que a imagem Docker tem com o container Docker, tá bom? E essas imagens, pessoal, elas ficam armazenadas, tá, no que nós chamamos de repositórios, tá bom? Em repositórios. Então, cada repositório aí, ele vai ter aí um conjunto de imagens que vai representar as versões diferentes lá do meu aplicativo. Então, por exemplo, vamos supor que você tenha... Vamos criar aqui um repositório. Para a sua aplicação web, tá? Então, aqui dentro do repositório você tem, por exemplo, a imagem da versão 1.0, a imagem da versão 2.0, não, vou colocar aqui 1.1, e você tem a imagem da versão 1.2. Então, tudo isso daqui são imagens, tá bom? Então, isso aqui são imagens. Tá? Imagens. O que pode acontecer? Aí, você, através de um utilitário, a gente já vai ver isso, você pode fazer download dessa imagem, e criar um container. Tá bom? Então, um container dessa. Então, posso criar, por exemplo, aqui, container 1. Posso criar aqui dela aqui um outro container 2. A partir dessa daqui, um outro container, né? Container 3. Então, o repositório, o próprio nome já diz, tá? Ele vai fazer um repositório ali, tá? Das imagens referentes ali, das versões diferentes de uma determinada imagem, tá bom? Então esse é o conceito de repositório. E os repositórios, por sua vez, eles estão organizados no que nós chamamos de registries. Então, se eu tenho vários repositórios, eu tenho
ali um registry, tá bom? Aqui a gente tem por exemplo, eu vou abrir aqui para vocês o registry do projeto, né, do Docker. Deixa eu clicar aqui, acho que não vai abrir. Vou clicar aqui. Tá? Esse Hub Docker aqui, pessoal, né, Docker Hub, ele é um registry que contém vários repositórios, tá bom? Então aqui eu tenho uma conta, tá? Depois vocês vão ter a oportunidade de criar uma conta também. Se eu clicar aqui em Explore, por exemplo, eu vou ter aqui diversos repositórios, tá bom? Cada item desse daqui é um repositório. Então, por exemplo, eu vou aqui procurar pelo Debian, por exemplo. Então, aqui, por exemplo, eu tenho o repositório do Debian. Aqui, por exemplo, eu tenho o repositório do Ubuntu, tá? Vou entrar aqui, por exemplo, no repositório do Debian. Então, o repositório do Debian tá aqui dentro, tá bom? Deixa eu verificar aqui se a gente consegue... bom, esses daqui, pessoal, ó, esses itens aqui que eu tenho aqui são as minhas imagens, tá bom? São as minhas imagens. Então, dentro do repositório Debian, eu tenho aqui as imagens disponíveis. Então, dentro, por exemplo, do repositório do Ubuntu, eu vou ter cadê aqui? Aqui, ó, as imagens diferentes, as versões diferentes. Então, por exemplo, 18.04, 19.10, 20.04, 14.04, 16.04. Então, aqui está todas as imagens disponíveis, tá bom? Então eu clico aqui e faço download? Não, é bem mais simples do que isso. Vamos esperar para que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês, tá? Bom, deixa eu pular aqui para essa figurinha aqui. Essa figurinha aqui, pessoal, ela vai explicar pra gente como que é essa questão aí do registry, tá? Do repositório, das imagens e dos containers. Então vamos lá. Aqui, ó, eu tenho um cliente, tá bom? Um usuário. Esse usuário, ele vai interagir com o Docker. Então, o Docker, ele é um daemon, tá? Ele é um aplicativo, ele é um servidor, tá? Por exemplo, no meu computador, ele está instalado no mesmo no mesmo sistema que o meu cliente, tá bom? Mas aqui podem estar em computadores diferentes. Mas eu tenho aqui o cliente. Então, através de um terminal ou de uma API remota, né, eu posso entrar em contato com o daemon do Docker, tá? O daemon do Docker, para administrar os meus containers, tá? Então, o que eu posso fazer? Aqui eu tenho, por exemplo, ó, 3 ações. Build, né, que seria aí construir, pull, tá? Que é um sinônimo de download, e run, que seria um sinônimo de execução, tá bom? Bom, eu vou aqui observar esse run aqui com vocês. Então, o que acontece? Vamos supor que eu, cliente, deseje criar aqui um container. Eu desejo criar um container. Então, por exemplo, eu quero criar o container do Debian, tá? Então, através aqui dessa interface, eu vou emitir um comando de run aqui para o daemon, tá? E esse daemon, o que ele vai fazer? Ele vai olhar na base local dele se ele tem as imagens, se ele tem a imagem do Debian. Ele vai verificar que não tem essa imagem do Debian e vai fazer download da imagem dele no registry, lá no repositório. Vai fazer download utilizando aqui um pull. Então, pull para fazer download da imagem. Fez o download da imagem, ele vai criar o container. Tá bom? Ele vai criar o container. Fica mais fácil eu mostrar para vocês aqui, tá bom? Mostrar um exemplo.
tá? E vamos lá. Eu vou abrir aqui então o meu terminal, tá? Depois eu vou mostrar para vocês como que instala, só para vocês compreenderem esse conceito. Então, esse terminal que eu tenho aqui é exatamente a minha interação aqui, a minha interface com o host, né? O daemon do Docker. Então, Docker, container, run. Eu vou usar aqui um parâmetro -it, tá? Depois eu explico o que é isso, tá bom? Docker container run Debian. Vamos verificar se vai dar certo, tá? Bom, então, o que eu fiz aqui, pessoal? O que esse comando aqui, basicamente, ele está falando? Ele está indicando que eu quero executar um container baseado na imagem Debian. Então, cada imagem ela tem um nome, tá? Então, eu quero executar um container baseado na imagem Debian. Essa imagem Debian, ela não está salva no meu computador local. Como é que eu sei disso? Olha a mensagem aqui, ó. Não foi capaz de encontrar a imagem Debian localmente. Então, essa imagem Debian, ele não está no computador local meu, tá? Não está aqui no servidor local meu do Docker, tá? Então, o que ele fez aqui? Ele fez um pull dessa imagem Debian, entrou em contato com o registry do Docker, tá bom? Fez o download, vocês devem ter percebido no vídeo que ele estava fazendo download de alguma coisa, tá? E aí ele iniciou aqui para mim o container. Ele iniciou aqui o container, tá? Como que eu sei que ele iniciou o container? Percebam que aqui eu estava no meu computador local, tá? Rodolfo@epoch, tá? Quando ele terminou aqui de fazer o download da imagem, ele criou esse container, né? O container, né, ele mudou aqui o terminal. Então, esse root, essa sequência aqui de caracteres, indica para mim que eu estou agora dentro do container. Então, toda ação que eu fizer agora aqui, né? Então, por exemplo, o comando ls, mkdir, diretório, tudo que eu fizer aqui, eu estou fazendo dentro do container. Não estou fazendo mais dentro do meu computador. Tá bom? Se eu quero sair desse container, eu vou usar o comando exit. Tá? Aí eu vou voltar aqui para o meu computador atual. Tá bom? Vou voltar aqui para o computador. Tá? Então, com base no que eu mostrei aqui para vocês, né? Vamos tentar verificar aqui o que está acontecendo. Eu emiti aqui uma ordem de criação de um container, utilizando ali o comando run, tá? Para o Docker. O Docker observou que não tinha a imagem Debian aqui no computador, fez download dessa imagem do registry e criou um container para mim. Tá bom? Então, eu vou mostrar aqui para vocês essas duas informações. Tá? Primeiro, depois eu vou voltar nesses comandos, tá, pessoal? Só vou mostrar aqui para vocês. Então, aqui eu pedi para ele listar para mim as imagens que ele tem atualmente no servidor, tá? Então, ele só tem uma imagem, tá? Que é do Debian, tá bom? Então, aqui está o tamanho dela, tá? O nome dela, tá? Do repositório. E agora eu vou usar aqui o container, Docker, container, ls-a. Então, aqui eu estou listando os containers que foram criados no meu computador. Então, aqui eu tenho um container, né? Então, o ID dele, a imagem que ele se baseou, né? E aqui tem outras informações, que não vai entrar em detalhes, e o nome desse container, tá? Então, o Docker deu um nomezinho aqui para ele, aleatório, kizzycalcanon. E, bom, então eu tenho atualmente aqui no computador uma imagem e um container, tá? Vamos voltar aqui então. Então, peço a criação do container, faço o download da imagem, crio o container com base nessa imagem, tá? Bem simples mesmo, tá bom? Bem simples.
E aí, pessoal, eu tenho aqui o container, instalo os aplicativos que eu quiser nele, né? Instalo as bibliotecas, né? Desenvolvo a minha aplicação em cima dele. E aí, o que eu posso fazer? Eu pego esse container, gero uma nova imagem a partir dele. Então, percebam que ele foi baseado numa imagem. Eu vou criar uma nova imagem dele, utilizando aqui ó, o método build. E aí eu posso pegar essa imagem e disponibilizar no registry para que outras pessoas possam utilizar ela, tá bom? Para que outros clientes possam utilizar. Então, eu posso criar uma imagem a partir de um container que eu tenho. Tá? A gente vai aprender a fazer isso também no curso. Tá bom? Então, a arquitetura do Docker ela pode parecer um pouco complicada a princípio, tá? Mas ela é bem simples na verdade. Tá? Ela não tem tanta complicação. A gente vai estar fazendo na prática e eu acho que isso vai ficando mais claro aí com o tempo para vocês. Tá bom? Bom, pessoal, então eu vou mostrar para vocês aqui como que instala um container, tá bom? Para isso eu vou utilizar uma máquina virtual, tá? Porque aqui no meu computador local eu já tenho ele instalado. Essa máquina virtual, ela não tem nada instalado nela, tá? Então é aquela versão live que eu venho trabalhando com vocês. Então ela está realmente aqui do zero, tá? Deixa eu só aqui abrir a minha colinha aqui fora do computador para ficar mais fácil para trabalhar com vocês. Pronto. Bom, então vamos lá. Primeira coisa, eu vou logar como root no computador aqui e vou fazer um apt-get update, tá? Para atualizar a lista de pacotes. Bom, enquanto ele está terminando, pessoal, instalar o Docker é tão simples quanto instalar qualquer outro aplicativo no Linux, tá? Eu posso utilizar então o apt-get para fazer a instalação dele. É só informar o nome do pacote. No entanto, a gente tem um probleminha que o Docker ele não está nos repositórios padrões que vem configurado no meu sistema operacional, tá bom? Então eu preciso configurar um repositório. Aqui eu estou falando do repositório do apt-get, tá bom? Não um repositório do Docker. Eu preciso configurar um repositório no meu computador para que ele possa fazer download do Docker, para que eu possa instalar, tá bom? Só que antes disso, a gente precisa instalar aqui alguns pacotinhos. Tá? Esses pacotinhos aqui vão permitir que nós instalemos, adicionemos aqui um repositório com base no protocolo HTTPS e não no protocolo HTTP, que é o padrão, tá bom? Então, preciso instalar aqui. Pedir para, se precisar reiniciar algum serviço, pode reiniciar. Beleza? Então, esses pacotes são pacotes necessários para eu instalar o repositório no meu apt-get aqui, tá bom? Bom, aí eu vou adicionar os repositórios, tá? Então os próximos dois comandos, eles são utilizados para adicionar os repositórios, o repositório para que eu possa instalar o Docker, tá? Então, se eu não fizer isso, pessoal, o nome do pacote lá, né, o apt-get não vai encontrar o nome do pacotinho, tá bom? Então vamos lá. Esses comandos eu vou deixar eles em apostila para vocês, tá? Então fica muito mais fácil vocês executarem ele, tá? Eventualmente vocês podem simplesmente copiar e colar, tá? Então aqui eu estou adicionando o repositório, tá?
E só um detalhe, pessoal, esse repositório aqui, ele pode variar de acordo com a versão da distro e a própria distro que vocês estão utilizando. Então, por exemplo, se vocês estão utilizando a distro do Ubuntu mesmo, eu estou utilizando aqui o Mint, que é derivada do Ubuntu. Pode ser que não funcione, tá? Então, eu recomendo vocês pesquisarem na internet o método de instalação do Docker, tá? Na distro e na versão da distro que vocês têm aí do Linux. Quem quiser se aventurar instalando no Windows, tá? Aí realmente vai ter que procurar alguma coisa na internet aí mais específica, tá bom? Mas com certeza não deve ser difícil. Deve ter algum vídeo no YouTube, alguma coisa, pode ajudar muito vocês. Bom, então o que eu fiz aqui nesses dois últimos comandos? Eu adicionei o repositório. Então agora eu vou fazer um apt-get update para fazer download da lista de pacotes desses repositórios. Então, apt-get update, novamente, né, para a gente ter o nome dos pacotinhos. Então, beleza. Feito isso, o que eu vou fazer? Agora eu vou instalar o Docker. Então, o nome do pacote do Docker é Docker CE e Docker CE CLI. Tá? Então, esse primeiro aqui, ó, esse Docker CE vamos voltar aqui, é o daemon do Docker. Tá bom? Então, toda a área aqui responsável por administrar o container e as imagens. E esse Docker CE CLI é esse CLI aqui que é responsável por estar entrando em contato com o daemon. Tá bom? Então, estou instalando os dois aqui no computador. Então, eles são um pouco grandes, né? 85 MB, 383 MB depois da instalação, tá? E basicamente é isso, tá, gente? Então agora eu tenho que aguardar aqui o final da instalação do Docker, né? Ele demora um pouquinho porque os pacotes são relativamente grandes, né? Mas eu acredito que vocês não devam ter muita dificuldade. O que pode mudar, então? O que pode mudar? É aquele repositório, né, que eu adicionei. Aquilo lá pode ser diferente, né, de um sistema operacional para o outro, do plano de Linux, tá? Eu acredito que no Windows, o pessoal deva ser muito tranquilo fazer a instalação, tá? Deve ser muito, muito mais fácil. Bom, beleza, terminou de instalar, tá? O Docker, ele é como se fosse, não, ele é um serviço, tá? Ele é um servidor. Então, se eu verificar aqui o status dele, ó, Docker status, Service Docker status, eu vou verificar aqui que ele está em execução, né? Então, ele está funcionando bonitinho aqui. Pessoal, beleza. Eu não vou estar trabalhando com o Docker aqui. Eu só quis mostrar para vocês mesmo como que faz a instalação dele, tá bom? Então, a partir desse momento, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar a minha máquina física. Tá bom? Eu vou utilizar a minha máquina física. Então, eu já mostrei para vocês alguns comandos aqui, tá bom? Mas eu vou retomar aqui e dar um outro exemplo para vocês, tá? Então, Docker container run hello world. Tá bom? Com Docker também tem hello world, tá? Vamos executar. Esperando o término aqui, tá? Então, pessoal, o que eu estou fazendo aqui, né? Então, o Docker é o comando para a gente trabalhar, então, para a gente manipular os containers, as imagens, né? Então, Docker container, estou lidando com o container e run, né? Agora, muito cuidado com esse run aqui, o significado dele, tá? Esse run, na verdade, basicamente, ele vai fazer duas coisas.
ele vai fazer download, ou melhor dizendo, ele vai fazer 3 coisas no mínimo. 3 coisas. Ele vai fazer download da imagem, Hello World, ele vai criar o container e ele vai executar o container. Tá? Eu poderia fazer essas 3 etapas, fazer download da imagem, criar o container e executar o container de forma separada. Tá bom? Então, apesar do nome run, não é simplesmente executar, run, né? Roda aí. Não. É download da imagem, criar container, executar container. Tá? Então, o que ele fez aqui? Então, ele fez essas 3 etapas. E aqui no final, o que esse container faz, pessoal? Esse container ele está programado, tem um script dentro dele que simplesmente imprime uma mensagem na tela, tá bom? Como um Hello World mesmo, né? Então, olha lá o que ele está fazendo. Ele está imprimindo aqui Hello from Docker, né? Olá do Docker. Essa mensagem mostra que sua instalação aparentemente está correta, né? Aqui ele vai mostrar as etapas. Né? Então, para gerar essa mensagem, o Docker fez as seguintes etapas, né? O Docker cliente entrou em contato com o Docker daemon, tá? Então o meu CLI aqui, tá? Entrou em contato com o Docker daemon localmente mesmo no meu computador. O Docker daemon fez o pull, né? Fez o download da imagem Hello World do Docker Hub. Esse Docker Hub é o Docker Registry, tá bom? Na próxima aula eu vou mostrar um pouquinho mais de detalhes sobre ele. O Docker daemon criou um novo container a partir da imagem, né? A partir da imagem que está rodando aqui para produzir essa saída, tá? E o Docker daemon fez um streaming, né? Ele publicou aqui a saída dessa imagem aqui na tela, tá bom? Então, download da imagem, novamente, download da imagem, criação do container, execução do container. Tudo isso aconteceu com o run. Tá? Se eu utilizar agora o comando docker container ls-a, ele vai mostrar para mim todos os containers que eu tenho no computador. Tá bom? Nenhum desses containers aqui, nenhum desses dois está em execução. Tá bom? Eles estão parados. Eles estão o status aqui exit, né? Eles não estão em execução. Pessoal, olha só que coisa, olha o que vai acontecer. Se eu fizer docker container run hello world novamente, vamos verificar o que vai acontecer aqui. Bom, então, olha só, tem algumas diferenças. Vocês perceberam que ele não emitiu aqui essas mensagens, né? Unable to find image, né? Pulling from library hello world. Vocês perceberam que ele não fez isso, ele já pulou direto aqui para o hello from Docker. Por quê? O que aconteceu aqui embaixo? Ele criou um novo container. Tá? Só que ele não precisou fazer download da imagem de novo, porque a imagem, né, já foi feita o download dela nessa execução aqui em cima. Tá bom? Como é que eu sei disso? Vamos ver aqui. Então, docker container ls-a. Olha só que coisa. Eu tenho 2 containers agora, né, baseados na imagem Hello World. Um se chama Great Volhard e o outro se chama Zen Cray. Né? Então, 2 containers. Agora, se eu usar o comando para listar as imagens, então docker image ls, tá? Ele vai mostrar aqui para mim as 2 imagens que eu tenho. Uma imagem do Debian, que é aquela imagem que eu fiz anteriormente, e uma imagem aqui do Hello World. Então, para ele criar esse segundo container, ele utilizou essa imagem aqui. E se eu executar novamente aqui run, ele vai criar um terceiro container baseado na imagem Hello World. Tá? Então, container ls-a, um terceiro container baseado na imagem Hello World. Tá? Bom, pessoal,
eu vou encerrar o vídeo por aqui, porque já está ficando bem grande, tá? Então, procurei trazer para vocês os conceitos por trás do container, tá? As vantagens de se utilizar o container, como se faz a instalação do container, né? E como eu crio aqui de maneira fácil, né? Como é que eu crio aqui utilizando a opção Run um container, tá? Então nós vimos aqui a criação de 4 containers, né? 3 delas utilizando a imagem Hello World e uma com o Debian, né? E na próxima semana, pessoal, eu pretendo voltar aqui nessa etapa, tá? Para trabalhar isso com vocês com um pouquinho mais de detalhes. Para essa semana, então, eu deixo para vocês aí a parte de instalação do container e de criação de um container aqui simples, do Hello World, por exemplo, seja em ambiente Windows ou seja em ambiente Linux, tá bom? E aí vocês vão postando o resultado lá no fórum que eu vou criar para vocês, tá? Espero que vocês participem, tá, das atividades e estou à disposição aí para tirar qualquer dúvida que vocês tenham, tá bom? Então, um abraço, fiquem com Deus, tudo de bom.